Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, estamos aqui de novo no Motor Park Aras Tuiuti e hoje eu vou mostrar para vocês um sedã compacto premium. Esse aqui é o novíssimo Volkswagen Virtus na versão Highline, que é a mais cara, com motor 1.0 turbo. Hoje a gente vai mostrar tudo sobre design, motorização, vamos falar de consumo, acabamento, listar tudo que mudou nessa reestilização do Volkswagen Virtus e também, claro, testar ele aqui na pista do Aras Tuiuti. Então vamos lá conferir todos os detalhes dessa versão Highline. Vamos começar aqui falando de design. Aqui na dianteira a gente já consegue perceber o novo logotipo da Volkswagen. Além do desenho estar um pouco diferente, aqui ele é nesse acrílico, né? Porque aqui atrás a gente tem um radar do piloto automático adaptativo, que inclusive é uma novidade na linha 2023 do Volkswagen Virtus. E aqui a gente consegue perceber o seguinte: ele está bem parecido com o Nivus, né, que é o SUV compacto baseado no Polo. Ou seja, esse farol aqui 100% em LED é do Nivus, só que ele é por espelhos, tá? Ele não tem o projetor como o T-Cross tem na versão com opcional. E esse farol de neblina aqui embaixo também é no mesmo formato que tem no Nivus. E aqui esse para-choque a gente vê que está em black piano, e por essa ser uma versão Highline, a Comfortline também tem, traz esse detalhe cromadinho embaixo que fica muito bonito, né? A gente repara também sensores de estacionamento dianteiros. Vale citar também que o Virtus ele tem a versão exclusiva, que é a versão mais cara da linha, e aí ele traz algumas pequenas mudanças na dianteira. Então aqui a gente já tem o acabamento colmeia, todo em black piano, e ali embaixo também. Essa versão, visualmente ela é um pouco mais voltada para o refinamento, não tanto para esportividade. Aqui nós temos rodas de liga leve, diamantadas com acabamento em black piano, medida 205/50, aro 17. Temos embleminha Highline aqui. Ele não tem mais a continuação na porta como ele tinha na linha anterior. Retrovisor é o mesmo que ele já tinha, com repetidor de seta. Não temos acabamento cromadinho aqui no arco dos vidros. Aqui também não é black piano, só temos o detalhezinho Volkswagen aqui, não sei se vocês conseguem ver. E aqui, pessoal, na maçaneta temos um ponto negativo desse carro, infelizmente. Por quê? Ele continua com a chave presencial, mas antes ele tinha um sensor, bastava encostar a mão aqui que ele abria o veículo. E para fechar, era um botãozinho touch aqui. Agora, tanto para abrir quanto para fechar, você tem que clicar nesse botão. Não é tão moderno quanto a versão anterior. Aqui na traseira, a gente pode mostrar essas belíssimas lanternas totalmente em LED. Aqui não sei se vocês conseguem perceber porque está bem claro, mas a luz de lanterna está ligada aqui. Aqui temos a luz de seta, embaixo a luz de freio, e a luz de ré parece que ela fica aqui, mas na verdade ela fica aqui em cima, também em LED. Legal, pessoal? Até a luz de placa é em LED, então 100% LED aqui atrás. O nome Virtus passou agora para o centro, eu acho mais bonito do que na lateral. E aqui sim, na lateral, a gente tem a nomenclatura 200 TSI. Vale lembrar que as versões mais básicas, aliás, desse carro, com exceção da Comfortline, elas trazem somente o logo TSI na traseira, elas não trazem o 170 TSI. A Volkswagen preferiu colocar só o TSI. Aqui embaixo também black piano, com esse detalhe cromadinho. E vamos mostrar ele de perfil aqui para vocês. Na minha opinião, esse carro ficou bem bonito, né? Então vamos lá, vamos conferir a motorização do Virtus. Falando aqui de motorização, temos o já conhecido motor 1.0 200 TSI da Volkswagen. Esse motor é usado, por exemplo, no próprio Polo. Aliás, era utilizado, já que agora ele só tem o 170 TSI e 1.4 no caso do GTS, mas esse motor continua sendo usado no Nivus e também no T-Cross. Lembrando, aqui a gente tem 3 cilindros em linha Turbo Flex, com 128 cavalos no etanol e 116 na gasolina, aos 5.500
RPM. O torque é de 20.4, independentemente do combustível, e está disponível entre 2.000 e 3.500 rotações por minuto. Falando de desempenho, esse modelo aqui, a Volkswagen divulga um 0 a 100 em 10 segundos com etanol e 10.4 segundos com gasolina. Já a velocidade máxima fica em 196 com etanol e 191 com gasolina. Pessoal, falando aqui então de consumo, de acordo com o Inmetro, na cidade temos 8,2 km por litro com etanol e 11,8 com gasolina, passando para 10,9 na estrada com etanol e 15,6 com gasolina. Podemos considerar médias muito boas, sobretudo com gasolina e principalmente nessa categoria, né? A gente tem outros modelos, o City, por exemplo, 1.5, que é bem econômico, mas esse carro também se destaca no quesito consumo de acordo com o Inmetro. Aqui também vale dizer o seguinte, esse carro ele tem freios a disco nas 4 rodas, a suspensão é independente McPherson na dianteira, infelizmente a traseira ainda é eixo de torção, mas lembrando, no segmento que esse carro se encontra, que é um compacto premium, né? Ele é um sedã compacto, mas um pouquinho mais refinado, é muito comum ter a suspensão de eixo de torção na traseira, tá? Nenhum modelo dessa categoria tem suspensão independente, somente tinham os sedãs médios, né? Vale destacar também um outro recurso muito interessante que a Volkswagen tem em seus carros, que é o Post Collision Brake. Esse é um sistema que ele aciona os freios automaticamente após um primeiro acidente, quando os airbags acionam, a fim de evitar um segundo acidente, uma segunda colisão com esse carro. Isso é um sistema de segurança muito interessante. Vamos lá falar das dimensões do novo Virtus? Vamos então aproveitar o Virtus aqui de lado para falar das dimensões desse carro. Lembrando que ele cresceu, se vocês repararem, a dianteira está um pouquinho maior, assim como a traseira, tá? O para-choque deu essa impressão de ficar um carro bem maior, ficou muito elegante na minha opinião. Então temos 4,56 m de comprimento, 1,75 m de largura, 1,47 m de altura e 2,65 m no entre-eixos. Essa é uma medida muito generosa que, como a gente sabe, costuma resultar em um espaço interno muito bom, né? Mas a gente vai conferir isso aí já já. Infelizmente a Volkswagen não informou o vão livre desse modelo, que não deve ser muito generoso considerando ser um sedã, e nem mesmo o ângulo de entrada e o ângulo de saída. Vamos lá conferir o interior? Aqui dentro do novo Volkswagen Virtus, a gente pode falar o seguinte: o acabamento ele melhorou um pouco, ainda não está num padrão tão legal para essa categoria de sedã, mas ele melhorou sim, isso é fato. Então a gente tem aqui esse detalhe em marrom, não sei se vocês conseguem perceber, mas ele vem aqui no painel. É um detalhe em vinil, não é couro. Apesar dessa costurinha aqui, lembra um couro, né? Mas lembrando, ele ainda é duro, tá? Ele não é um plástico duro igual aqui embaixo, mas ele não tem um acabamento exatamente macio. Ele só é agradável visualmente, tá? Então ele vem aqui nas portas, tem essa continuação. O detalhe em black piano aqui que já existia, né? Que contorna, vem até a central multimídia. A porta, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar do outro lado que acho que tá mais fácil. Tem aqui essa faixa em couro, tá? Mas é só esse pedacinho aqui. E aqui em cima, que antes era plástico duro, agora virou um tecido. Poderia ser um couro, mas já é uma melhoria interessante de acabamento no Volkswagen Virtus. E reparem que vai até ali embaixo, viu? Então ficou legal, ficou um pouco mais refinado e ajuda até mesmo a diminuir os barulhos internos. A maçaneta aqui, ela também parece ser melhor construída do que a versão anterior, que fazia barulhos com facilidade, e a saída de som aqui embaixo. Mostrando aqui os bancos, muito bonitos na minha opinião, em couro sintético. Temos também esse detalhe em marrom bem escuro aqui nas laterais, e o centro é todo preto. Mas reparem esses detalhes aqui, infelizmente ele não tem refrigeração, tá? Mas tem esses detalhes de design muito bonitos, e o banco é bem confortável também, na minha opinião.
Falando aqui do volante, já temos o novo volante da Volkswagen, que estreou por aqui no Nivus, né? Então a gente tem o detalhe em black piano aqui, esse prateado em volta, que eu acho muito bacana. O couro poderia ter uma qualidade um pouquinho melhor, na minha opinião, e isso deixa a desejar, mas não chega a incomodar. Já o novo logotipo da Volkswagen, claro, né? Temos aqui essas costuras, elas são pretas, poderia ser marrom, na minha opinião, para combinar com o restante do interior, assim como essa costura daqui, né? Mas é um volante bem legal, tem uma boa ergonomia também, um bom tamanho. Temos aqui o painel digital de 10,25 polegadas, que é o Active Info Display. Temos a central multimídia de 10,1 polegadas, Volkswagen Play. Saídas de ar aqui, como a gente já conhecia. O ar-condicionado, olha que legal, ele agora é totalmente digital. Ele já era digital, mas ele não era touchscreen, tá? Agora os comandos são sensíveis ao toque. Algumas pessoas não acham muito prático, mas eu particularmente gosto, tá? Não é difícil, aqui você regula a temperatura, bem fácil, e aqui a ventilação. Você também pode ir clicando se você quiser, ó. Na minha opinião, ele é bem fácil de mexer, tá? E aqui você pode, tudo touch, ligar ou desligar o ar-condicionado. A manopla de transmissão é nova, agora é a mesma do T-Cross e que também já está no Virtus, né? Aliás, no Nivus, né? Então ela tem essa iluminação branca aqui em cima, muito bonita em black piano. E a gente pode jogar até pro D aqui, para baixo joga no modo S e para direita no modo manual. Aqui na esquerda a gente tem os espaços de botões aqui, mas reparem que não tem nenhuma função. No Polo a gente tem a abertura do porta-malas aqui, já que o Polo não abre lá atrás, né? Não tem aquela abertura elétrica lá atrás, mas o Virtus tem, então ele não traz. E se você quiser abrir o porta-malas, você pode abrir aqui pela multimídia. Bacana, né? O console central aqui, claro, continua com freio de estacionamento convencional, só que ele não tem mais o acabamento em couro. As versões anteriores, lá quando o Virtus foi lançado em 2018, elas tinham o acabamento em couro na versão Highline. Aqui temos uma tomadinha 12 volts, dois porta-copos, e eles são meio pequenos, não são muito grandes. Temos aqui um apoio de braço em couro, tem essas costurinhas um pouquinho mais claras, bem bonitas, e ele tem uma regulagem de distância, porém ele não regula a altura, tá? Ele até para aqui em cima, mas quando a gente põe o braço, ele desce. E na minha opinião ele fica um pouquinho baixo aqui, né? Ele poderia ser um pouquinho mais alto, seria mais confortável. Aqui embaixo temos esse nicho aqui, e eu achei bastante fundo, é legal guardar as coisas aqui. No porta-luvas despenca, como vocês podem ver, não tem amortecimento. Ele tem iluminação, mas infelizmente o Virtus não tem mais a refrigeração que a versão antiga tinha. Desde 2018 o Virtus tinha tanto a iluminação quanto uma saída de ar-condicionado aqui. E pode parecer inútil, mas esse é um item muito interessante. Quando você costuma usar, ele faz falta. E esse é um item, inclusive, que não está presente nem mesmo no T-Cross Highline de 180 mil reais. Infelizmente a Volkswagen retirou esse item da maioria dos seus carros. O Taos, por exemplo, por ser mais caro, ainda tem. Retrovisor aqui fotocrômico. O teto é pintado em preto, dá uma sensação de refinamento muito bacana. Temos um porta-óculos aqui. Lembrando que o Polo, ao menos nas versões mais básicas, não tem mais esse console com iluminação individual, embora ainda seja convencional, não seja LED, mas o Polo ele só tem uma iluminação bem mais simples central. Bom, vamos falar aqui dos equipamentos do Volkswagen Virtus. Nessa versão aqui Highline eu vou citar para vocês os principais itens, mas claro que esse carro tem mais equipamentos no geral, né? Vamos lá, temos o piloto automático adaptativo, como vocês podem ver os comandos aqui. Ele não tem a função Stop and Go, tá? É só os carros mais caros que tem. E essa função, ela consegue frear totalmente o carro num trânsito, ela consegue parar o carro e depois para você voltar a acelerar, voltar a utilizar o piloto automático adaptativo, basta dar um toquinho no acelerador. Infelizmente esse carro não tem, mas o Taos, por exemplo, tem. Temos também a frenagem autônoma de emergência, assistente de partida em rampas,
6 airbags. Isso é um ponto interessante que o Nivus trouxe desde o seu lançamento, mas o Virtus e o Polo ainda tinham 4 airbags, e o Polo, inclusive, infelizmente, continua, tá? O Virtus já tem em todas as versões, tem airbags dianteiros, laterais e de cortina. Temos também 6 alto-falantes, que são os 4, mais os 2 tweeters aqui das portas, das colunas, aliás. O ar-condicionado digital que eu mostrei para vocês. Banco do motorista tem ajuste de altura. O banco traseiro é bipartido. Tem câmera de ré. O carregador de celular por indução, que fica aqui nessa região. Acho que vocês não conseguem ver porque está bem escuro, mas ele fica aqui. E temos também 2 entradinhas USB já do tipo C. O que mais que a gente pode citar aqui nesse carro? Também temos volante com ajuste de altura e profundidade, controles de tração e estabilidade, bloqueio eletrônico do diferencial, sensor de fadiga, que avisa quando o motorista está dirigindo de uma forma cansada, retrovisor interno eletrocrômico, retrovisores com rebatimento elétrico. Deixa eu mostrar para vocês, jogando a posição aqui para baixo, ele rebate eletricamente os retrovisores. É uma função que ele já tinha na linha anterior. Temos também a função tilt down no lado direito, então quando você engata ré, aquele espelho desce para você ver a guia. Temos faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, ou seja, quando você dá uma seta para a direita, ele liga, se os faróis estiverem ligados, ele liga o farol de neblina do lado direito, ou até mesmo ao virar o volante. Isso ajuda em curvas e também a sinalizar para outros motoristas. Temos também os faróis Full LED, como eu mostrei para vocês. Temos lanternas traseiras totalmente em LED. O porta-luvas e o porta-malas são iluminados. O Active Info Display de 10,25 polegadas. Bancos em couro sintético. 3 primeiras revisões gratuitas. Isso é um item bem interessante que a concorrência geralmente não oferece. Temos rodas de liga leve aro 17. Sensores crepuscular e de chuva. Então ele liga os faróis automaticamente. E aqui você consegue também deixar para ele acionar os limpadores de forma automática. Temos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Temos chave presencial, a central, como eu falei, de 10,1 polegadas. Sistema Start-Stop, então ele desliga em paradas rápidas. Aqui ele tá, aqui a gente tem o comando, tá, para desativar ou ativar ele. Como a gente ligou o off aqui, ele fica desligado, tá? Ele não ali agora, como a gente desligou, ele ativa. Ele não desliga, no caso, o motor, né? Temos alerta de tráfego cruzado traseiro com frenagem automática. Isso é um item que o Jetta tinha, né? Em balizas, em marcha ré, você pode acabar se descuidando. Pelos sensores ele percebe, e se estiver muito próximo, ele freia para evitar totalmente uma colisão, ou pelo menos diminuir essa intensidade. Temos também o sensor de pressão dos pneus, o Post Collision Brake que eu expliquei para vocês, tapetes em carpete, detalhe, muitos carros não têm esse item de série, e esse volante multifuncional em couro com pedal shifts. E lembrando, esse carro não tem nenhum opcional a não ser as pinturas sólidas ou metálicas. Bom, eu acho que na verdade falta alguns equipamentinhos nesse carro, mas isso eu vou comentar para vocês na conclusão final sobre o Volkswagen Virtus. Pessoal, uma consideração que eu quero fazer, reparem que a câmera de ré desse modelo não é legal, tá? Aqui a gente tem o gráfico do sensor dianteiro ou traseiro, né? A gente consegue até desligar o aviso sonoro ali. Mas reparem que a qualidade da câmera de ré é bem ruim, tá? A gente tinha na versão anterior uma qualidade, uma definição de imagem muito melhor. E também aproveitar para mostrar a chave desse carro. Ela é presencial, apesar dela ainda ter o canivete aqui caso acabe a bateria para você entrar no carro. Mas na minha opinião poderia ter aquele sistema igual de carros um pouco mais caros, né? Que a chave, o canivete você tira daqui de baixo ou de uma capinha aqui. Ela parece uma chave normal, né? Podia ser um pouquinho mais refinada. E anteriormente ele tinha um acabamento cromado aqui na parte de baixo, que também, infelizmente, não tem mais. E a gente não poderia deixar de falar, claro, do preço. O Virtus Highline com motor 1.0 turbo e câmbio automático de 6 velocidades
Hoje, atualmente, sai por R$ 133.990. Não é um valor muito barato, né? Mas a gente vai falar no final do vídeo, a minha opinião, se compensa ou não comprar o Virtus nessa versão. Lembrando que ele não tem opcionais, tá? Ele só tem as pinturas sólidas ou metálicas que podem adicionar algum valor a esse carro. Vamos lá para os bancos traseiros conferir o acabamento e o espaço interno? Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que apesar de não muito refinado, na minha opinião, é bem bonito. Aqui atrás, os bancos não tem mais porta-revistas, ele só tem esse porta celulares, que também serve como porta-objetos, né? E é só do lado direito, aqui não tem. Mas pelo menos não traz aquele acabamento em plástico que alguns carros possuem. Falando aqui, temos saídas de ar traseiras, isso é um ponto interessante que já existia no Virtus. E ali embaixo temos duas entradinhas USB do tipo C. Então são 4 nesse carro, tá? É um bom número considerando sua categoria. Agora, pessoal, falando aqui das portas, tudo plástico duro, tá? Ele não recebeu aquele acabamento em tecido aqui e nem mesmo o couro. Pelo menos poderia ser o tecido nessa parte aqui, né? Tudo plástico duro. E reparem que o acabamento aqui, ele aparenta ser mais simples do que na porta dianteira. E aqui temos um porta-garrafas e um pequeno porta-objetos dos dois lados. Outro detalhe, pessoal, os bancos aqui eles continuam em couro, claro, né? Com essa coloração preta e marrom, mas aqui, ó, não temos apoio de braço. Isso é um item que faz falta, tá? Principalmente considerando ser um sedã, que costuma ser mais familiar, faz falta aqui em viagens um apoio de braço para os bancos traseiros. Aqui em cima temos luzinha dos dois lados, tá? Luzinhas de leitura individuais. Esse acabamento preto que ficou bem refinado, apesar de ainda não ser LED. E pessoal, sobre o espaço interno, eu vou aqui tecer elogios sobre esse carro, mas não é impressionante o espaço interno, tá? A gente tem um entre-eixos de 2,65, é o mesmo do T-Cross, por exemplo, e eu tenho 1,91 de altura. O banco ali está configurado para eu dirigir confortavelmente. Eu consigo colocar ele um pouco mais para frente, mas já não fica tão confortável. Então, confortavelmente para eu dirigir, que é o padrão que a gente sempre testa aqui no canal, esse é o espaço que sobra aqui atrás. Não é um espaço muito legal, tá? Mas reparem, por exemplo, esse banco do passageiro que está ligeiramente mais para frente. E olha, eu com 1,91 eu consigo me acomodar aqui atrás relativamente confortável, tá? Não chega a incomodar. Apesar de ficar um pouquinho próximo aqui minha perna do encosto do banco dianteiro. Mas considerando a categoria desse carro, eu vou sim elogiar o espaço interno do Virtus, porque é sim bem generoso entre os sedãs compactos premium. Vamos lá ver o porta-malas? Pessoal, vamos lá conferir o porta-malas do Volkswagen Virtus na versão Highline. Temos abertura elétrica aqui, mas apesar de não ser um levantamento elétrico da tampa, vocês reparem que ela já sobe por conta do sistema de contramola. E aqui ela fica um pouco mole, mas você consegue empurrar ela mais para trás e aí ela fica praticamente fixa, tá? Não temos acabamento aqui, tudo na lataria, só temos aqui em cima que a gente tem o sistema de anti-sequestro, né? Se alguém ficar preso aqui dentro. Temos a alça se a gente precisar abaixar dos dois lados. E aqui, pessoal, a gente tem 521 litros. É um espaço muito generoso nessa categoria. É maior, por exemplo, que o do City Sedan, que é o grande concorrente desse carro. E lembrando, são litros VDA, aquele sistema de medição com bloquinhos, tá? E não os litros líquidos. Se a gente for considerar litros líquidos, temos aí 605 litros de capacidade. Então é um porta-malas muito generoso, maior que praticamente todos os SUVs, por exemplo. Aqui, pessoal, tem água aqui embaixo, então por isso que o piso está um pouco mais alto, mas temos o step, não é do tipo fininho, embora não seja da mesma medida que as rodas originais. Reparem até que ele tem esse acabamento aqui para o piso não ceder, né?
E eu acho que até caberia um pneu maior aqui, viu? Volkswagen poderia colocar. E aqui a gente tem uns nichos que servem até como porta-objetos aqui no Volkswagen Virtus. E lembrando, temos iluminação aqui, não é em LED, é do tipo convencional, mas já ajuda, né? E eu prefiro essa iluminação central do que aquelas laterais que alguns carros costumam ter. Pessoal, vale dizer também aqui sobre esses braços aqui que são do tipo pescoço de ganso. Então, ali ó, quando você for guardar suas malas, reparem que ele invade o porta-malas e pode amassar algum objeto, tá? Então você tem que tomar cuidado com isso. Alguns carros têm esse sistema, mas pelo menos tem aquela proteção para não esmagar nenhuma bagagem. Aqui não tem. Reparem também, o acabamento aqui é bem feio, né? Olha como fica todo aberto, inclusive aqui em cima. Ponto negativo nesse sentido. E claro, o fechamento da tampa também é manual. Bom pessoal, vez de dirigir aqui o Volkswagen Virtus na versão Highline. Lembrando aqui rapidamente, motor 1.0 turbo, que a gente está na gasolina? Estamos na gasolina. Gasolina, então a gente tem 116 cavalos com 20.4 de torque, o torque é igual para qualquer combustível. E 0 a 100 com gasolina de 10.4 segundos, velocidade máxima de 191 km por hora. Lembrando que a gente tem um sedã de 1.222 kg e um câmbio automático convencional de 8 velocidades, de 6 velocidades, aliás. Vamos lá ver como que é o desempenho dele aqui no Motor Park Aras Tuiuti. Vamos lá, o câmbio está no S, pé no fundo, reduziu para a primeira. Tem um pouquinho do lag da transmissão, né? Ela demora um pouquinho para reduzir, mas lembrando, não é uma automatizada de dupla embreagem, né? Então é normal ela ter um tempinho para ela responder. Ó, pé no fundo de novo, passou para a primeira. A gente vê que o desempenho aqui não é decepcionante, é bem legal, viu? A rolagem de carroceria não é tão alta, isso eu achei legal nesse carro também. A Volkswagen fala que ela calibrou a suspensão depois dessa restilização para um pouco mais de conforto, mas a gente vê que ainda está bem acertado pro desempenho mais dinâmico aqui na pista, né? Vamos ver aqui. Ó, a gente percebe que ela está um pouco mais macia, está parecido com o T-Cross, por exemplo, nessa questão de maciez e suspensão. Ó, mas ele é bem na mão como todo Volkswagen é, né? A traseira eu senti que ela balança um pouquinho. Ele parece que vai sair um pouquinho de traseira, mas não é muito grave, tá? Ó, aqui ela dá uma boa escorregada, mas os controles seguram também, né? E lembrando, esse carro é mais voltado para o conforto, né? Se você pegar o Polo, por exemplo, que é basicamente uma versão hatchback desse modelo, ele tem um acerto mais dinâmico ainda, né? Mas o desempenho é bem gostoso, não parece que é um motor 1.0 turbo aqui. Para trás do Ivan. E realmente fiquei surpreso. Pra falar a verdade, eu esperava menos do que esse carro, né? Menos que o desempenho que esse carro entrega. Eu achei bem legal, pra falar a verdade. É bem parecido com o Nivus, mas a impressão que eu tenho aqui é de que ele é um pouquinho mais rápido. Ele é um pouquinho ainda superior ao Nivus no quesito desempenho. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam do Volkswagen Virtus Highline 2023. Voltei aqui para o interior do Volkswagen Virtus Highline para a gente falar das considerações finais sobre esse modelo. Vamos lá, vale a pena comprar o Virtus Highline 2023? Na minha opinião, acho que sim. Por quê? Pessoal, esse carro, na minha opinião, na verdade, ele tem ausência de alguns equipamentos, como por exemplo um sistema de permanência em faixa que outros carros dessa categoria já possuem. Falta também um sensor de ponto cego. O City, por exemplo, ele tem até uma câmera de monitoramento no lado direito. Esse aqui não tem nem mesmo um sensor.
Não temos o porta-luvas refrigerado, como eu mostrei para vocês, e faz falta também o farol automático. Porém, esse carro ele custa 133 mil, ele vai para 135 considerando a pintura metálica, né? E apesar de ser caro, eu acho que é um bom preço em relação à categoria em que o Virtus se encontra. Por quê? A gente citou o City Touring, que é a versão é o modelo que concorre principalmente com esse carro, né? E ele custa 137 mil reais na Honda. Então é mais do que esse carro sem considerar a pintura metálica, tá? Que aí adiciona o City, chega quase aos 140 mil, né? Chega lá para os 139 mais ou menos. Agora, esse aqui, o Volkswagen Virtus, na minha opinião, ele é muito espaçoso. Claro, como eu falei, considerando esse segmento, ele é bem gostoso de dirigir. O porta-malas é excelente, tem uma capacidade muito grande. O consumo é bom, tá? Em geral e também na categoria. E o desempenho também é condizente com esse segmento. Porém, na minha opinião, falta um toque a mais de refinamento aqui nesse acabamento. Apesar dessas pequenas melhorias que a Volkswagen aplicou, falta ainda um acabamento um pouco melhor. E também faltam esses equipamentos que eu falei que já existem em alguns concorrentes. Mas no geral eu acho que vale muito a pena pagar o preço cobrado por essa versão. Como eu falei, ele é um carro bem gostoso de dirigir, bem confortável. Ele ficou mais confortável inclusive do que a versão anterior. A Volkswagen aplicou uma mudança no conjunto de suspensão desse modelo. E num uso familiar eu acho que ele atende muito bem, se não for uma família muito grande, né? Temos um espaço legal, um porta-malas muito espaçoso, né? A gente tem praticamente um galpão lá atrás, né? Então, considerando isso, eu acho que vale a pena sim. É uma lista de equipamentos também recheada, apesar de faltar alguns pequenos itens. Então, na minha opinião, vale a pena levar o Virtus Highline para casa. Mas comenta aí embaixo, o que vocês acharam desse modelo? Vocês comprariam?